Olá, borboletinhas! Eu sou Nábia Azul, taróloga, cartomante e adepta à magia natural. E todos os dias eu tenho o propósito de vir aqui gravar uma leitura para você que caiu nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que se inscreva, curte, comenta e compartilhe para que essa mensagem chegue todos os dias, a cada dia, para mais e mais pessoas. É uma mensagem de energia ampla, intuitiva. Então abraça aquilo que casa com o seu momento e coloque em prática a mensagem que o oráculo vai te passar, combinado? Hoje eu vou tirar uma cartinha do Tarô das Bruxas, baralho cigano, e se der tempo a gente vai pro oráculo das intenções ou dos dragões, tá bom? Vamos ver o que o Tarô das Bruxas tem para falar pra gente hoje. Por favor, Tarô, qual carta aconselho pro nosso dia? Vamos lá. Por favor, vamos ver o que ele está querendo contar, aconselhar, prever pra gente no dia de hoje, com a energia que está regendo esse momento. Vamos lá, por favor. Ai, o pajem de cálices, que delícia! Um gesto de afeto, uma procura, um cuidado. É aquele dia que a gente tem que olhar as situações de uma forma um pouco mais inocente. E pode ser que quando a gente dá abertura, algum gesto, alguma conversa, alguma comunicação, alguma proposta possa chegar. O pajem de cálices é aquela energia de inocência que vem junto com um gesto de cuidado. Seja você para com o outro, seja com o outro para com você. É como se tivesse alguém de coração puro ou alguém ali aberto a querer te dar algo, a querer se aproximar de alguma forma. E é super válido. Se você tem um interesse de se aproximar de alguém, de estar mais próximo, dê um gesto de afeto. Vá de coração aberto, de forma inocente, propor algo, oferecer algo, porque isso vai ser muito bom. Vem também com o pedido de que, às vezes, em algumas situações da vida, a gente tem que olhar de forma mais inocente, mais amorosa. Nem sempre as coisas vão ser ferro e fogo. Nem sempre as situações vão ser vilão e mocinho. Algumas vezes a gente tem que olhar para algumas situações desafiadoras até mesmo com um pouco mais de carinho, de amor. Às vezes aquela pessoa que causou dor em você não causou a dor com o intuito de causar dor. Eu estava vendo esses dias um aconselhamento, uma leitura e de uma taróloga que eu amo de paixão, e ela falou assim: a rosa, ela só tem beleza porque ela tem espinhos. Os espinhos da rosa também fazem parte da beleza dela. Então, não adianta a gente esperar das pessoas, da vida e das situações que tudo seja belo o tempo todo. Vão haver erros, vão haver desafios. O que muda é a forma com que a gente encara isso. É entender que algumas vezes a gente vai ver lados nas pessoas que não são bons. Lado nas pessoas que não agradam a gente. Só que quando a gente enxerga isso de uma forma um pouco mais amorosa, a gente consegue entender algumas questões e até mesmo se mostrar mais aberto a querer não só ajudar aquela situação, mas equilibrar. Quando a gente começa a enxergar pelo outro, que assim como nós, o outro também tem desafios, também pode errar, e que nem sempre o erro do outro é um erro maldoso, a gente se liberta de peso, culpa e até mesmo está aberto a coisas boas que aquela situação que te causou dor também pode te trazer. Estar nesse momento com a energia de pajem de cálices e enxergar tudo a ferro e fogo é uma luta contra tudo que nós somos. Nós somos seres errantes e tudo bem. O problema é a gente querer sempre enxergar o erro do outro e esquecer que nós também podemos errar. Agora, quando existe um pajem de cálices, quando existe carinho, quando existe afeto pela outra pessoa ou pela situação, não é que a gente tenha que passar por cima, mas é que a gente pode enxergar de uma forma um pouco mais cuidadosa, de uma forma um pouco mais, não é leve, mais afetuosa. Então,
Se você está passando por uma problemática, um desafio, onde uma pessoa foi um cacto, onde uma pessoa te feriu, pode ser que essa pessoa te feriu porque já estava ferida. E quando a gente se abre para olhar para essa situação de uma forma mais amorosa, inocente, carinhosa, como um pajem de cálices, a gente pode curar aquilo que feriu na gente e curar até os motivos do outro ter te ferido. Às vezes a pessoa que fere a gente é a pessoa que mais precisa da ajuda da gente. Claro que existem situações e situações, mas muitas vezes aquela pessoa, ela quer ser afeto, mas ela já foi tão machucada que ela só consegue ser espinho. E é nesse momento que a gente tem que ver a beleza por inteiro. Uma rosa, ela é bonita apesar de ter espinhos. Ela é bonita também por ter espinhos. Então, no dia de hoje, seja uma precursora, um precursor de amor. Não vamos enxergar as situações com tanta vilania, tá? E os 5 de cálices, arrependimento. Pode ser que até o que te feriu esteja arrependido. Esteja vendo a situação de uma forma que, poxa, não precisava ser assim. O 5 de cálices é muito isso, né? E a gente tendo que entender que nem sempre as pessoas vão acertar. E é a nossa régua de amor, de afeto, de cuidado, de carinho que vai dizer como se portar nessa situação, tá? Então, cuidado também ao se apegar somente ao arrependimento ou à situação que te causou dor. E aí, o pajem de cálices vem falando, às vezes, com uma proposta de amor, uma proposta de afeto, uma proposta de cuidado, curas podem acontecer. Pode ser para você, se você está se sentindo arrependido por algo que você causou no outro, como pode ser por você estar sofrendo por alguém ter causado algo em você. Saiba que é necessário olhar essa situação com um pouco mais de amor, afeto e inocência, tá? E não é fácil, não é fácil. Mas quando a gente entende que nós também podemos errar por situações que já passaram, por ter resistência, por traumas, por feridas, por inseguranças, a gente consegue olhar para o outro com um pouco mais de cuidado. Por exemplo, se alguém causou algo em você que gerou muita dor, pense que você também, por ter sido receptor dessa dor, pode tratar alguém com essa dor. Então, olhe para essa situação com um pouco mais de afeto, tá bom? Deixa eu ver o que o baralho cigano... Eu fico até meio emocionada com essa leitura, que estranho, que sensação, sabe? De querer abraçar algo e falar, olha, tá tudo bem, errar acontece, o importante é entender qual foi o erro, entender que muitas vezes esse erro não é de vilão, não é proposital, e a gente abraçar a situação com mais cuidado e amor. É uma energia de ternura que eu tô sentindo agora, e isso é muito bom, tá? Vamos ver o que o baralho cigano tem pra falar pra gente. Por favor, baralho cigano. É uma energia de cura, né? Vamos lá, baralho cigano, por favor. O cigano, os sentimentos, eita, e o aviso, eita, e o equilíbrio. O pajem de cálices nessa carta é uma figura que tá levando um cálice para alguém, né? E aqui nós temos um cigano, um sentimento e a carta da comunicação. Se você é uma pessoa que está tentando ser o mais racional possível numa situação, é momento de deixar o emocional falar mais alto. E pode ser que uma comunicação nesse momento seja favorável e pode trazer equilíbrio em uma situação que estava trazendo desgastes e turbulências e até mesmo perdas. Só que curas podem acontecer para trazer grandes mudanças que superam obstáculos, e aí com isso vem solução, novidades e até mesmo um elo de um caminho de vitória. Então, a leitura foi falando, é momento de você ouvir um pouco mais o seu coração. A razão, ela é muito importante, mas o coração tá aí por um motivo. Então, nesse dia, busque se comunicar com as pessoas ao seu redor
de forma mais amorosa. E se situações te causarem dor e insegurança, lide com isso com um pouco mais de amor. E se você for alguém que causou dor e insegurança em alguém, acolha a sua dor com um pouco mais de amor. E entenda que quando você se comunica mostrando que isso foi algo que, apesar de ter ferido alguém, não foi intencional, pode trazer mais equilíbrio às situações. Ok? Combinado? Essa é a energia. Vamos ver o que o Oráculo dos Dragões tem para falar? Porque as cartas estão gritando aqui. É interessante, porque o Pajem de Cálices é exatamente esse movimento. Cigano, sentimentos e aviso. Bem legal, bem bonito. Eu gosto quando o baralho cigano se comunica com o tarô, né? Vamos lá, Oráculo dos Dragões, o que você tem para falar com a gente nesse momento? Vamos lá, por favor, por favor. Descubra o que é importante. Que interessante. E escolha o seu caminho. Defenda os seus direitos. É momento de você entender, nessa situação, o que é importante para você. É entender que a dor é válida e é um divisor que te faz seguir um outro caminho. Ou essa dor está te afastando do que de fato é importante para você. E aí você escolhe o seu caminho, se posiciona, porque tem a carta do defenda seus direitos, e nesse posicionamento busque mostrar para as situações que te feriram quais são os seus limites, o que está certo ou não com você. Então, nesse momento é um momento de você pensar o que está sendo mais importante para mim. Me afastar de algo que me causou dor, de um espinho, ou entender o que são limites para mim e reestabelecer isso junto ao que me causou espinho. Oráculo das intenções, qual carta conselho nesse momento, por favor? Aceitação. Reconheça o momento de aceitar o acolhimento, o aconchego de si mesmo, o aquecimento da alma. Guarde suas energias para o momento certo de agir. Agora é tempo de cuidar de você. Olha o que tem na foto dessa carta. Uma rosa. Nesse momento, entenda o que te causou dor. Permita-se sentir isso. Mas saiba que vai chegar um momento onde você vai precisar agir, resolver a situação. Cuide de você. Olhe com amor as feridas que você causou, que causaram em você. Mas entenda que você tem que estar pronta ou pronto para o momento de agir. Isso vai trazer uma grande transformação, que é a carta da transformação. Existe uma grande mudança para acontecer. Isso vai depender muito da forma com que você aceita aquilo que você está passando e acolhe tanto a sua dor, quanto de forma mais amorosa o que te causou dor, tá bom? Essa é a energia do nosso dia, espero ter te ajudado, te vejo na próxima leitura, um grande beijo, fica com Deus e com a deusa, tchau, tchau.